Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênçãos sem fim. Teu grande amor me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares. Todo o universo vem pois te louvar. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênçãos sem fim. Teu grande amor me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança. Cada momento me guias, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênçãos sem fim. Teu grande amor me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Paz e graça, irmãs e irmãos da IPU do Salvador e de outras comunidades que nesta noite celebram conosco. Paz e graça da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Salmo 104, versículo 1 nos diz: Ó Senhor Deus, que em todo o meu ser te louve, ó Senhor meu Deus, como és grandioso. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas.
juntos vamos adorar, glorificar e bendizer ao Senhor nesse 29º domingo do tempo comum, dia 17 de outubro. Ontem, dia 16, nós celebramos o aniversário da IPU do Salvador. Ainda nesta onda de festa, juntos celebramos ao Senhor nesta noite. Vamos orar ao Pai Todo-Poderoso? Senhor Deus e Pai, Deus de graça, de amor e de bondade, nós te adoramos, te bendizemos e te glorificamos pelo dom da vida. Muito obrigado por esta noite, noite de glória, noite de bênção, noite de alegria em tua presença. Fala conosco, Senhor, todos os dias. Fala conosco nessa celebração. Fala conosco, Senhor, através dos cânticos, da leitura da tua palavra. Fala conosco, Senhor, através de todos os momentos dessa celebração. Nós queremos aprender mais e mais de ti. Obrigado, ó Pai. Nós te adoramos na beleza da tua santidade. Em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor. As grutas, as rochas imensas dos mundos, o grande esplendor, proclamam bem alto constantes hino ao teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso alcantil, na amplitude celeste, hino ressoa ao Senhor. No céu as estrelas brilhantes, nos mares o grande fragor, e as brisas entoam ridentes hino ao teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso alcantil, na amplitude celeste, hino ressoa ao Senhor. As aves alegres na mata, por entre as ramagens em flor, exultam em coro cantando hino ao teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso alcantil, na amplitude celeste, hino ressoa ao Senhor. E tu, pecador que vagueias, que fazes ao seu Criador, não achas momentos que cantes hino de glória, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso alcantil, na amplitude celeste, hino ressoa ao Senhor. Amém. Chamada à confissão, Salmo 147, de 10 a 11. O que agrada a Deus não são cavalos fortes, nem soldados corajosos, mas sim as pessoas que o temem e põem a sua esperança no seu amor. Amém. Oração de confissão. Misericordioso Deus, tu tens nos conduzido, amparado e protegido. Fizeste de nós membro do teu povo. Por nós vieste a este mundo, a fim de oferecer-nos salvação. Foste fiel às promessas que fizeste a teu povo. Nós, porém, não fomos capazes de compreender a tua fidelidade. Ignoramos a tua presença entre nós
trilhamos nossos próprios caminhos e achamos que somos autossuficientes. Quando temos saúde e um pouco de dinheiro, nós te dispensamos. Perdoa-nos, Senhor, e acolhe-nos outra vez em tua comunhão. Não te escondas de nós, nem nos deixe viver sem perceber a tua presença, que assegura mais beleza, justiça e misericórdia nas relações entre nós. Escuta-nos, ó Deus, quando te pedimos. Perdoa-nos e vivifica-nos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em mim, ele pensava em ti, pensava em nós, e nos via redimido com seu sangue, buscando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Declaração de perdão. Hebreus, capítulo 5, versículos 8 e 9, nos diz: embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu, por meio dos seus sofrimentos, a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Em Cristo Jesus, irmãs e irmãos, os nossos pecados estão perdoados. Vamos aproveitar esse momento de louvor e vamos virtualmente saudar uns aos outros com a paz do Senhor. Louvemos ao Senhor. Vem e eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai. Guiarei os passos meus e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei, saberei como chegar ao fim. De onde vim, para onde vou, por onde irás, irei também. Lalaiá, lalaiá, lalaiá. Vem, eu
estás a procurar. A verdade é como um sol, invadirá o teu coração. Sim, eu irei e aprenderei minha razão de ser. Eu creio em ti, que crês em mim, e a tua luz verei. A luz, lalaiá, lalaiá, lalaiá. Vem, eu te farei da minha vida participar. Viverás em mim aqui, viver em mim é o bem maior. Sim, eu irei, viverei a vida inteira assim. Eternidade é, na verdade, o amor vivendo sempre em nós. Lalaiá, lalaiá, lalaiá. Vem que a terra espera quem possa e queira realizar com amor a construção de um mundo novo, muito melhor. Sim, eu irei e levarei teu nome aos meus irmãos. Iremos nós e o teu amor vai construir, enfim, a paz. Lalaiá, lalaiá, lalaiá. A paz, lalaiá, lalaiá, lalaiá. A paz. Chega o momento de nossa intercessão. Continuamos em oração por Daniel e por Renatinha, que estão ainda internados. Deus possa trazer bênção e cura aos seus filhos, como também forças, ó Deus, e trazer consolo, paz a Lutero e a Laura, que passam por momentos difíceis com seus 2 filhos internados. Queria pedir aos irmãos também que intercedessem pela vida de Olinda, para que o Espírito Santo possa trazer consolo àquela família, que essa semana teve um momento de tristeza e de dor com a perda de Bebete, com Deus recolhendo para o seu lado a nossa irmã Bebete. Oremos para que possamos ter sabedoria para retornarmos nas atividades presenciais. Precisamos ter sabedoria no trato com essa doença. Já sabemos muitas coisas dela, mas ainda temos algumas coisas a aprender. Queria convidar o irmão e a irmã a, juntamente comigo, orar nesse instante. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pelo aniversário da IPU do Salvador, te agradecemos porque tens abençoado essa igreja e cuidado dessa igreja. Glória a ti, Senhor, pela bênção que essa comunidade tem de poder te servir há 83 anos. Senhor Deus e Pai, nós queremos diante de ti mais uma vez apresentar Renatinha e Daniel. Possas cuidar dos teus servos, trazer paz, trazer cura, a bênção, Senhor, a teus servos que estão internados nesse momento. Aos seus pais, Laura e Lutero, dá, Senhor, paz, dá forças, traz, ó Deus, consolo a esses corações, para que possam passar por esses momentos tão difíceis que vê esses 2 filhos internados. Ó Deus, possas abençoar a tua serva, a reverenda Nilda, que passa também por momentos difíceis no tratamento contra o câncer. Abençoa a tua serva, tira as dores, abre, Senhor, as portas para os tratamentos que ela precisa fazer. Quero te pedir ainda, ó Deus, que o teu Espírito Santo possa continuar a consolar Olinda e seus familiares. Momento difícil da perda, mas também a certeza de que Bebete está ao teu lado e que tu tens cuidado do teu povo. Obrigado, Deus, por todas as coisas. Obrigado pela vida, obrigado pela salvação em Jesus Cristo. Nós te oramos, nós te agradecemos, nós te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor, irmãos e irmãs.
oração por iluminação. Deus de amor e cuidado, rendemos graças a Ti por estarmos hoje reunidos e reunidas em Tua casa. Graças porque ao longo da história, sempre de novo, Tu te voltas para o Teu povo e nos concede segurança e consolo em meio às tribulações. Graças porque podemos receber novamente de Ti a Tua boa e santa palavra. Que Teu Espírito Santo abra nossos corações e mentes para recebê-la, assim como terra fértil recebe boa semente. Oramos em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso, podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus chamou os 12 e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Amém, irmãs e irmãos. O Evangelho dessa noite nos traz um momento muito próximo aos momentos em que vivemos. 2 dos discípulos, Tiago e João, procuram Jesus para pedir um lugar de destaque no seu reino. Na cabeça de Tiago e João, eles estavam pensando no reino humano, no reino político, quando Jesus Cristo, dentro de uma reviravolta política, assumisse o poder. Então, no teu reino, coloca uma direita e uma esquerda. Muito semelhante aos tempos em que vivemos, onde as pessoas querem lugar de destaque, querem sempre ser o melhor, onde as pessoas buscam espaços de poder, poder para dominar sobre o outro, poder para oprimir, sim, poder para estar numa condição de exercer domínio sobre o outro. E é interessante porque, desde cedo, nós, nos dias atuais, trabalhamos com esse sentimento, o ser o melhor. Queremos o melhor para nossos filhos, altos investimentos, pagamos pelos melhores lugares no avião para sentar na janela, para ter mais espaço. Nós vivemos numa sociedade em que nós agimos para termos o melhor. É a busca do humano, os melhores lugares. Na mesa do rei, no avião,
na sociedade. Há uma ideia de que o melhor é para nós e os demais, bem, os demais que lutem, como dizem os mais jovens hoje em dia. Os demais que lutem. Só que essa busca pelos melhores lugares é uma busca excludente. Na conquista dos melhores lugares, o que acontece? Acontece que nós vamos ter atos que vão excluir outras pessoas. Nós temos atos que deixam de lado os outros para que nós possamos assumir os melhores lugares. Quando os discípulos, os outros 10, souberam dessa conversa de Tiago e João com Jesus, foram questionar: ei, que história é essa? Que história é essa de pedir os melhores lugares? Porque nessa busca pelo poder, nós agimos de forma excludente. É o jogo do poder. O jogo do poder que exclui e que só permite a alguns os melhores lugares. Só permite a alguns os espaços de destaque. E aí, aqueles que não têm voz, que não têm vez, que não têm rosto, que não têm futuro, esses são excluídos. Esse é o contexto, irmãs e irmãos, da fala de Tiago e João para Jesus Cristo, dessa interferência dos demais e da resposta de Jesus Cristo para os seus discípulos. O versículo 43, vamos ter uma palavra que eu quero pensar sobre ela nessa noite com os irmãos e com as irmãs. Marcos 10, 43 nos diz: quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Pois bem, e é justamente sobre o significado de ser servo que eu quero pensar com vocês nesta noite. Primeiramente, vamos olhar para o significado da palavra servo. A palavra que está ali no original é doulos. E a melhor tradução para doulos não é servo, é escravo. Doulos é escravo. E aqui é uma provocação de Jesus Cristo, quando ele responde: quem quiser tornar-se importante de vocês, deverá ser escravo. É uma provocação de Jesus porque a sociedade greco-romana na qual está inserida a comunidade judaica naquele contexto, estão dominados pelos romanos, é uma comunidade escravocrata. Isso significa dizer que para os gregos e romanos a escravidão é algo natural. Uns nasceram para ser escravos, uns nasceram para não ter voz, não ter vez, não ter rosto, serem apenas uma ferramenta. Era assim que os gregos encaravam a escravidão. Aristóteles, no livro A Política, Aristóteles diz que uns nasceram para ser escravos, e o escravo é uma ferramenta que não tem futuro, não tem voz, não tem vez, é apenas um instrumento de enriquecimento do seu senhor. Essa é a visão da chamada sociedade escravocrata. O escravo não tem lugar à mesa. E aí Jesus Cristo, de forma provocativa, diz aos seus discípulos: olha, quem quiser ser o mais importante deverá ser escravo. Jesus Cristo traz a ideia de que os melhores devem ser escravos, ou melhor, o escravo, o sem voz, o sem vez, o oprimido, tem lugar na mesa, na mesa do Senhor. Jesus valoriza o oprimido, o sem vez, o sem rosto, o sem voz. Jesus Cristo chama aos seus discípulos a refletirem sobre esse processo de estratificação social. No reino não há estratificação social. Não há os melhores, não há os mais importantes. Quem quer ser mais importante deve ser escravo. Isso nos faz pensar em nossas atitudes, que são muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, nossas atitudes que são excludentes. Muitas nossas práticas, em busca dos melhores lugares na sociedade, são práticas que levam à exclusão do outro. São práticas que levam a não deixar com que o outro tenha as mesmas oportunidades. Ser escravo, doulos, é a ideia de que no reino de Deus, todos nós
estamos iguais no mesmo lugar, chamados a servir, chamados a cuidar um do outro. Quando Jesus Cristo traz essa ideia do escravo, ele está dizendo o seguinte: olha, não queiram usar todas as estratégias humanas para querer ser o importante, querer ter esse jogo viver esse jogo de poder, estar nesse poder para oprimir pessoas. Não. O lugar de homens e mulheres chamados para serem cristãos e cristãs é o lugar do serviço. E é esse servo, é esse escravo que terá espaço à mesa, na mesa do Senhor. Não há espaço na mesa para opressores, não há espaço na mesa para pessoas que excluem, não há espaço à mesa para pessoas que querem dominar sobre o outro e exercer a sua vontade sobre o outro. O lugar na mesa é para quem quer de fato servir. E aí, dentro dessa ideia do sentido do que significa ser servo, a palavra de Jesus Cristo é: quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, diz o versículo 44. Então, irmãs e irmãos, seja servo, seja serva, seja escravo, seja escrava nesta condição que Cristo coloca, de alguém que está servindo ao outro, colocando a sua vida a serviço do outro. Esta é a condição que Jesus coloca para os seus discípulos. Não lutem por poder, não pensem no reino humano. O reino humano, essa luta pelo poder, gera discórdia, gera separação, gera competição, gera valorização da vontade humana. Não é esse o reino de Deus. Não existe lugar para essas coisas no reino de Deus. A luta pelo poder gera discórdia. Jesus chamou os seus discípulos e disse assim: olha, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Versículo 42. No reino humano, há esse poder exercido. No reino humano, essas coisas acontecem, mas não no reino de Deus. Jesus rejeita esta relação de poder que é apresentado como critério para estar nos melhores lugares. O reino humano, o critério é o poder de um sobre o outro, o domínio de um sobre o outro. No reino de Deus, o critério é o serviço. Seja escravo, seja escrava. E aí nós temos alguns sentidos nessa expressão do ser escravo. Anonimato. O escravo é anônimo, não aparece. O serviço é anônimo. O serviço se faz no anonimato, serve-se às pessoas sem ser percebido. Lembra quando Jesus fala que uma mão direita, tua mão direita der, que a esquerda não saiba. A ideia de você viver nesse anonimato, no sentido de servir de forma sem ser percebido, que se perceba o serviço e não pessoas. Uma outra implicação, a ideia de dedicação ao outro. O escravo, nessa cultura greco-romana, ele dedica-se ao seu senhor, dedique-se ao outro, sirva, dedique. O poder não é para dominar, o poder não é para exercer uma determinação de comportamento do outro, não. Se o poder é para dominar, o serviço é para cuidar. O escravo não tem poder. O escravo serve para cuidar de pessoas. Ser escravo, ou melhor, ser servo nessa condição, o texto na tradução que chegou para nós, é aquele que está à disposição. O versículo 44 que eu já citei. E quem quiser ser primeiro, deverá ser escravo de todos. Escravo de todos. Servir a todos e todas, sem discriminação. Nessa luta humana, bem real, bem presente hoje em dia, da luta e da busca pelos melhores lugares, não existe serviço a todos. Existe um serviço de alguns.
existe uma ação para favorecer alguns que podem me levar a lugares mais altos, mas não o serviço de todos. Os pequenos, os pobres, os excluídos, os sem vez, sem voz, sem rosto, esses ficam de lado. Mas quem quer seguir ao Senhor, seja escravo de todos. Quem quiser ser o primeiro, seja escravo de todos. Ser cristão, ser cristã, irmãos e irmãs, é estar a serviço do outro, independente da condição que o outro esteja. É servir ao outro, independente dessa condição. Tenha poder humano ou não, todos devem ser servidos, todos devem ser cuidados e todos devem cuidar e servir. Pois bem, queridos e queridas, quais as implicações dessa reflexão para a nossa vida diária, a nossa vida prática? Primeiro, não nos deixemos levar pelo discurso humano, que exige superioridade. Ser o melhor sempre, esse é o discurso humano, pois isso naturalmente leva à exclusão do outro. Não vamos deixar levar por esse discurso de querer ser o melhor a todo custo. Não. Esse discurso leva à exclusão do outro. Cria categorias, cria estratos sociais. Vamos entender que esse discurso humano de superioridade não é o discurso cristão. Segunda implicação, existem pessoas sem voz, sem rosto, sem vez, e essas pessoas, irmãs e irmãos, precisam ser vistas, chamadas à mesa. Jesus chama a igreja dele a trazer essas pessoas à mesa. Por isso ele está confrontando aquela sociedade escravocrata. Existem sim pessoas excluídas e nós precisamos, em vez de lutarmos pelos galgarmos espaços de poder para oprimir pessoas, devemos nos tornar como elas. Devemos trazê-las à mesa para servir pessoas. A terceira implicação, irmãs e irmãos, é que como igreja, cristãos e cristãs, como corpo de Cristo, e aqui lembrando da mensagem do pastor Adalto de ontem, somos corpo de Cristo, e no corpo não há nenhum órgão superior ao outro. Como disse o pastor Adalto, no corpo todos precisam uns dos outros, que seria do pé sem o braço, que seria do olho sem o ouvido. Todos somos um corpo. Lembremos bem da mensagem do pastor Adalto ontem à noite. Nós, como corpo de Cristo, devemos lutar não pelo poder, mas devemos servir pessoas. Não cabe à igreja o poder para oprimir pessoas. Cabe à igreja o lugar do serviço, servir pessoas, ser escravo de todos, cuidar de todos indistintamente. Em quarta implicação, irmãs e irmãos, o reino de Deus é reino de serviço e reino de cuidado. O reino de Deus é o lugar onde nós servimos e cuidamos de pessoas. Sem holofote, sem show pirotécnico, sem mostrarmos, apenas exercendo o cuidado ao outro, o serviço ao outro. Jesus, no seu ministério, não fez show pirotécnico, cuidou de pessoas, abençoou crianças, abraçou mulheres, alimentou os pobres, curou enfermos, ricos, pobres, sentou à mesa com pecadores, discutiu com doutores. Ele não fez show pirotécnico, ele serviu, ele cuidou, ele abraçou, ele acolheu, e o seu reino está presente. O Senhor se faz presente entre nós. Sua igreja, o corpo de Cristo, está aí para fazer essa diferença. Por isso, irmãos e irmãs, quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Deus nos ajude a sermos
homens e mulheres, escravos de todos, cuidadores de todos, e assim possamos, à mesa com o Senhor, participar do reino de Deus. Que Deus os abençoe. Canto um novo canto da terra, do homem que ama e espera, Senhor, a tua reconstrução. Falo na nova língua do povo, palavras que já têm gosto, Senhor, palavras de coração. Pois Cristo veio e morreu, e não apenas viveu, e veio para ficar, e vem comigo morar, morar, e vem comigo morar. Vivo a vida que é diferente, querendo ver minha gente, Senhor, te amar e ser como tu. Quero mudar a face do mundo e dar-te amor mais profundo, Senhor, do que se costuma dar. Pois Cristo veio e morreu, e não apenas viveu, e veio para ficar, e vem comigo lutar, lutar, e vem comigo lutar. Canto um novo canto da terra, do homem que ama e espera, Senhor, a tua reconstrução. Falo na nova língua do povo, palavras que já têm gosto, Senhor, palavras de coração. Pois Cristo veio e morreu, e não apenas viveu, e veio para ficar, e vem comigo morar, morar, e vem comigo morar. Vivo a vida que é diferente, querendo viver nessa gente, Senhor, te amar e ser como tu. Quero mudar a face do mundo e dar-lhe amor mais profundo, Senhor, do que se costuma dar. Pois Cristo veio e morreu, e não apenas viveu, e veio para ficar, e vem comigo lutar, lutar, e vem comigo lutar, vem lutar, vem lutar, vem lutar. Participação no culto, a afirmação de fé do livro de oração comum. Eu acredito em Deus, o Pai que me criou e criou o mundo. Eu acredito em Deus, Filho, que me redime e redime todos os homens. Eu creio em Deus, o Espírito Santo, que me santifica e santifica todos os eleitos de Deus. Amém. Obrigado, irmãs e irmãos, pela participação de vocês nessa celebração. Louvamos a Deus pela sua vida, louvamos a Deus pela sua existência. Nós, da IPU do Salvador, estamos felizes por você estar conosco aqui. O Conselho da Igreja de Salvador ficou muito feliz com a celebração de ontem, com a participação dos irmãos, tanto os que puderam estar presentes, quanto aqueles que assistiram pelo YouTube. Muito obrigado. A IPU do Salvador, ela existe para poder servir aos irmãos e irmãs, servir a comunidade. Glória a Deus, porque Deus nos permitiu celebrar mais um ano de existência. Agradecemos como conselho profundamente ao Reverendo Adalto pela sua disposição, pelo desejo de estar conosco, pelo seu cuidado para conosco, ele que tem nos pastoreado todos esses anos. Nós agradecemos a Deus pela vida do Reverendo Adalto. Irmãos e irmãs, o Conselho da Igreja vai reunir-se nos próximos dias para definir o retorno presencial definitivo dos nossos cultos. Quando assim for, nós avisaremos aos irmãos. Muito obrigado mesmo, obrigado porque você faz parte dessa igreja que há 83 anos vem servindo ao Senhor através do serviço às pessoas. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo
sofrendo angústia e dor, esse seu complexo infere, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante e exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante e exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Você tem valor. Em Marcos 10, versículos 43 a 45, nós lemos: Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva aos outros. Quem quiser ser o primeiro, seja escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida para salvar muita gente. Possamos continuar nossa caminhada servindo uns aos outros para a glória do Senhor. Vamos orar a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos, pois, a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, eterno e bondoso Pai, que a comunhão, a consolação e os dons do Espírito Santo sejam com vocês, irmãs e irmãos, e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Tenhamos todos uma semana de bênção e de paz. Deus nos guarde pelo seu poder, sempre esteja ao vosso lado e vos tenha ao seu cuidado. Deus nos guarde pelo seu poder e o seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e o seu amor, ó, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde pelo seu nome.
seu